Oi, gente! Bem-vindo a mais um Uplast. Eu sou Beatriz, membro da equipe Uplast, e nós estamos aqui com o fundador, Fábio Roseiro, da Estoque Lá. Boa tarde, Fábio, como é que você está? Boa tarde, tudo bem? É uma honra participar aqui com vocês. Então conta pra gente, como você começou a empreender? Pegando um pouquinho da minha história, acho que a primeira ideia, principalmente da Estoque Lá, ela veio de mais de 10 anos atrás, onde eu e mais um amigo, a gente pensou no modelo de descentralizar estoques para cumprir uma problemática que a gente via, que era a ruptura nas lojas dos varejos. E isso a gente pensou em colocar, né, estoque na casa de pessoas para diminuir o tempo da ruptura. Bom, naquela época a gente tentou fazer, mentalizar, na verdade, esse processo e ele não parava em pé. Por quê? Seria um custo a mais para as empresas e tudo mais, e a gente entendeu que não seria o momento da gente descentralizar esses estoques para essa finalidade, para cumprir esse problema. O que a gente fez então? Pegamos essa ideia, amassamos ela no papel, jogamos no canto e nunca mais falamos dela. Isso há 10 anos atrás. E aí, naquela época, eu trabalhava com planejamento e distribuição. Era gestor de unidade de negócios, numa empresa bem conhecida ali de Joinville, e continuei trabalhando lá, e essa ideia ficou esquecida. Saí de lá e fui trabalhar numa startup, e nessa startup eu tive o primeiro contato com logística de e-commerce. E aí, nesse contato com a logística de e-commerce, eu pude perceber que tinha um grande problema que a gente podia resolver. E dentro desse grande problema, a gente pegou de novo aquela ideia e falamos, agora vamos colocar em prática. E o que a gente resolve, na verdade? É a dor dos consumidores, né? Nós consumidores, e aí foi um processo até pós-pandêmico ou na pandemia de verdade, que a gente se viu nessa situação de ter que comprar online e receber as nossas encomendas em casa. E isso começou a gerar em nós uma ansiedade de você querer o seu produto muito rápido. Foi quando a gente fez uma simples pesquisa de mercado com os consumidores. Então, entendo que todo mundo que está assistindo aqui vai fazer esse teste e pode responder para si mesmo, que é interessante. A cada 100 pessoas que a gente pergunta, 82 delas falam para a gente que elas preferem comprar no e-commerce quando tem a possibilidade de receber seu produto em até 1 hora, do que sair da sua casa para efetuar a compra numa loja, por exemplo. Por diversas questões, ela vai ter que pagar estacionamento, uma condução, algo no sentido, e ela pode ter esse benefício de não sair de casa. Dentro desse momento a gente parou e pensou, poxa, então realmente o pessoal de logística, e eu trabalhei mais de 15 anos em logística, né, sendo sempre gestor, e coloquei, poxa, eu não sei resolver esse problema? Né? Os mestres do e-commerce também não sabem resolver esse problema? E foi quando a gente pegou aquela primeira ideia, falou assim, olha, vamos descentralizar os estoques e começar a entregar em até 1 hora. Penso que será efetivo. Então, juntamos ali 4 cabeças, eu mais 3 sócios, para a gente poder pensar juntos em solução, e chegamos na solução de colocar estoques na casa de pessoas e elas receberem esse estoque e poder fazer as entregas ali no seu bairro, na região onde ela mora. E como foi essa sua transição do mundo corporativo a ser empreendedor, a ser o fundador de uma startup? Bom, acho que medo resume. O que acaba acontecendo, né? A gente, enquanto funcionário, e eu era seletista, digamos assim, sempre tinha aquela segurança, né? E eu coloco bastante em aspas essa segurança. Conforto da carteira assinada, Exatamente. Né? Poxa, se eu for mandado embora amanhã, eu tenho meu fundo de garantia, eu vou ter um seguro-desemprego ali me esperando. Só que, na verdade, qual a garantia que a gente tem? Eu, parando um pouquinho para pensar, mas assim, não é muita garantia, porque pode ser que amanhã me mandem embora. Tá, então a primeira fase, a gente quebra com essa coisa financeira. A segunda fase vem quando você está na ideação, penso, do problema. Por quê? Você precisa validar se aquela hipótese vale a pena você sair do seu trabalho para apostar nisso. E eu gostei muito, eu li até num livro sobre empreendedorismo que fala bem qual que é o momento exato
de você sair para empreender. E nesse livro ele fala que, eu não vou saber citar o nome do livro agora, depois posso mandar para vocês, que ele fala assim, olha, você morreria de fome por essa sua ideia? Se você falar que sim, tá na hora de você empreender. Porque você tem tanta certeza que isso vai dar certo, que se você não fizer, lá na frente tu vai se arrepender assim de maneira drástica. E eu, quando a gente começou a Stock Lá, eu fiz assim, cara, essa é uma ideia que eu penso que eu morreria de fome por ela. Por que não tentar? Então, aí eu trouxe isso para minha vida. Mas dizer que é fácil, dizer que é uma decisão super simples, não é. Tanto que eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade e só com 40 eu tomei essa decisão. Então, falar que vai ser muito simples, que é fácil demais, não é uma verdade. Pelo menos não foi para mim. Falam que hoje existem estudos que as pessoas que foram CLTistas, participaram do mundo corporativo, tem os investidores, né, os VCs, eles olham mais para essas pessoas. Você acha que essa experiência ajudou ao fundar a sua startup? Com certeza, tá? Os VCs, eles olham bastante a capacidade que o empreendedor tem de colocar aquela ideia em prática e ter sucesso. E para isso, obviamente, se você já tem uma carreira consolidada, né, eles te veem com bons olhos. Mas eles não olham tão somente a sua carreira, é de todos os sócios. Tá, então quer dizer que se eu tiver apenas carreira, isso vai me ajudar? Não, gente, se a gente for pensar, né, as grandes big techs existentes aí, são pessoas que simplesmente largaram a faculdade e foram em busca da sua maravilhosa ideia e deu muito certo. Então não existe uma fórmula mágica para isso, só que de fato, a hora que a gente fala das competências, o VC ele vai olhar a competência do Fábio, por exemplo, que ele pode ter uma competência mais de vendas ou mais da área administrativa, e vai olhar qual o outro sócio que o Fábio tem. Tem uma competência, por exemplo, de tecnologia e não competência idêntica. Por quê? É muito fácil a gente falar que, nossa, você é meu amigo, a gente estudou junto, a gente tem as mesmas ideias, a gente segue os mesmos caminhos. Ora, não tem complementariedade nisso. Então, eles olham bastante também essa complementariedade dos sócios. No nosso caso, a gente uniu 4 sócios para que a gente pudesse tirar do papel a nossa ideia. E conta pra gente, que você falou da descentralização do estoque. Como funciona, como vocês buscam essa alternativa? Descentralização de estoque, quando a gente fala de descentralizar algo, principalmente da maneira que a gente está querendo, né? Porque se eu falar descentralizar o estoque, a gente consegue pensar, né? Olha, eu tenho um local de estoque e agora eu posso ter 50 locais de estoques. Só que, se eu colocar o meu estoque aqui hoje está em um local e eu pago um aluguel, se eu colocar em 50 locais esse mesmo estoque, eu vou pagar 50 aluguéis. Não fecha a conta e as empresas não comprariam esse tipo de abordagem. Por mais que, para nós consumidores, tivesse sendo um benefício muito grande. O custo seria muito maior. Então, o que a gente entendeu? Poxa, eu não consigo ir lá e locar diversos locais. Tá bom, o que a gente pode fazer, então, para que isso se torne verdade sem a gente locar esses lugares, né? Sem a gente ir lá e criar armazéns na cidade inteira? A gente usa a casa de pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um quarto vazio em casa, eu não uso, então comprei um apartamento que tem 3 dormitórios. 2 deles não são usados. Posso ser um local de estoque e monetizar esse meu espaço, desde que eu tenha esse espaço livre e que eu possa realizar a entrega dado o raio de atuação. Então eu utilizo casa de pessoas para que não se aumente o custo de locação do nosso cliente, que são essencialmente os e-commerces, e para que também essas pessoas tenham renda. E aí a gente tem a dificuldade, né, de fazer toda a gestão de estoques em poder de terceiros, é aí onde entra a nossa plataforma, que fica calculando estoques e mandando informações para todos os sistemas. Hoje também entra muito essa questão, eu vou confiar em deixar meu estoque na casa da outra pessoa? Como é que vocês tratam isso? Bacana. Essa é uma pergunta, acho que em toda vez que a gente aborda uma economia compartilhada, ela vai sair.
né? Foi assim com o Uber, por exemplo. Né? Quando o Uber chegou, a gente tinha um sério receio de pegar um carro que a gente não sabia a procedência do carro, não sabia a procedência do motorista, e a gente confiava uma coisa super simples, a nossa vida. Sim. Pera um pouquinho, se eu confio a minha vida num Uber, eu estou falando de confiar estoques em poder de terceiros. Estoques, querendo ou não, é dinheiro. No fim do dia, tudo é dinheiro. E esse dinheiro, né, eles ficam, de fato, em poder dessas pessoas. Olha, Fábio, você vai ter problema. A gente sabe disso. Mas fato é que de abril desse ano até novembro, né, para essas pessoas, nosso extravio foi 0. Ou seja, as pessoas que estão trabalhando conosco, elas querem trabalhar, de fato, e são pessoas idôneas. Elas querem ganhar o seu dinheiro para ter o seu sustento. Então, se a gente for pensar nessa abordagem, e eu gosto muito dessa teoria, vem uma teoria chamada Teoria das Restrições, de Goldratt, eu gosto muito dessa teoria, e ele fala que um pilar da teoria é as pessoas são boas. E eu acredito, de fato, que isso é uma verdade. As pessoas, elas são boas. Podem ter algumas atitudes que não sejam tão inteligentes, assim dizendo, mas a pessoa, essencialmente, ela é boa. Então, confio muito nisso. Quais que foram os maiores desafios que você encontrou dentro da fundação da sua startup, dentro da história dela? Quando a gente fala em desafios, são muitos. Tem bastante empreendedor que fala assim, né? Olha, para eu tirar minha ideia do papel, eu preciso de uma coisa chamada dinheiro. Vou colocar um número que eu não sei se é verdade, tá? Mas das conversas que eu tenho com diversos empreendedores, em 95% eles vão falar, poxa, essa minha ideia dá muito certo se eu tiver dinheiro. E fato é que ninguém vai te dar dinheiro só na sua ideia. São pouquíssimas vezes que isso acontece. E quando acontece, são pessoas que já fizeram sucesso em outros empreendimentos. Então, se você chegar num fundo e bater lá na porta do fundo e falar assim, olha, eu tenho uma ideia absurda, preciso de 100 mil reais. Vai olhar para você e vai falar, desculpa, tira a sua ideia do papel e volta aqui. Então, a primeira dificuldade é assim, é você mudar o seu mindset e falar assim, cara, eu posso fazer dinheiro com o meu negócio e não, eu preciso de dinheiro para poder ter um negócio. Então, eu acho que essa foi a primeira parte que a gente tem que falar. Obviamente, para que isso aconteça, a gente tem que ter também um checklist, digamos assim. Olha, quanto tempo eu consigo viver a minha vida sem poder ter receita? Qual é o início dessa receita? Poxa, 3 meses até eu ter a minha primeira venda? Esses 3 meses eles precisam sair de algum lugar. Então, a primeira coisa que no mundo dos investimentos falam é o investimento FFF, Family, Friends and Fools. Então, você vai buscar dinheiro com a família, dinheiro com seus amigos, porque eles te conhecem, e com algumas outras pessoas que aí chamam de tolos, mas na verdade são pessoas que investem de fato em você. Então, nesse primeiro período, acho que seria isso, né? Pegar esse dinheiro, operacionaliza, traga um pouco de clientes, ganha um pouquinho de maturidade, você aí na sua decisão futura, você já está ganhando dinheiro. E aí vale a pena ou não trazer um investidor? Então, isso seria um desafio muito grande, né? A gente mudar isso para vou ganhar dinheiro ao invés de preciso ter dinheiro. E a outra coisa também é o timing, né? Eu já tive outros empreendimentos que não a Stock lá, e um dos erros que eu tive foi como que chama? Eu perdi o time to market, na verdade. Então, eu perdi o time to market. Por que eu perdi? Eu criei uma solução que ela era muito avançada para a época. Ah, sim. Então, quando que é que eu preciso fazer essa solução rodar? Não adianta nada eu ter uma solução mega tecnológica se ninguém usa. Então, esse exemplo é da empresa que eu criei e ela era uma tecnologia para transportadoras. Legal. Sabe quantas transportadoras usavam internet naquela época? Poucas. E eu assim, nossa, preciso colocar ali um rastreamento no carro, porque o motorista, a gente tem que ver onde o motorista vai e tal. Cara, as transportadoras olhavam para mim e falavam assim, cara, não tenho nem tecnologia para te fazer isso. Não quero. Então, quer dizer, a gente precisa de alguns checklists, né? Dinheiro, time to market
e ter, no mínimo, um MVPzinho para tu poder validar esse seu produto. Na verdade, não é nem validar o produto, né? Validar se o problema é existente. Por mais que a gente faça pesquisas... A gente pensa, a gente fala, ah, não, esse com certeza é o problema da humanidade, mas na verdade não, é o seu problema. Exatamente, e esse seu problema, às vezes ele tá meio mascarado, né? Eu venho de uma formação de produtos digitais, né? Trabalhei com isso, e é o grande problema dos produteiros de plantão ou de empreendedores, que é se apaixonar na solução. Sim. Nossa, eu tenho uma solução maravilhosa. Se apaixona pela solução e não pelo problema. Exato. A hora que chega o problema, na verdade, é um problema diferente. Então, o que nós fizemos até na Stock lá foi, cara, vamos fazer o mínimo aqui, né, para validar isso. E se a gente consegue deixar isso em pé, e aí se a gente precisar mudar tudo, a gente consegue mudar de uma maneira muito rápida. Sim. É assim que a gente vai verificando se realmente o problema existe. Ah, sim, e você falou sobre investimentos. Como é que foi para você? Você recebeu algum investimento? Você participou de algum hub ou de alguma incubadora? Já respondendo de cara, não tivemos nenhum investimento até agora. E muito mais por decisão nossa, dos sócios, do que por não chegar nenhuma proposta. Tá? A gente participou de alguns programas, né, nessa nossa... Desde quando a gente foi para o mercado, então nós somos super novos no mercado. Tá? A gente operacionalizou nossa empresa em abril deste ano, então nós estamos falando aqui em novembro. Tem sido uma jornada muito interessante. A gente começou a entrar em batalhas de startup para entender como funciona esse mundo que para nós, né, executivos do mundo corporativo, é uma coisa um pouquinho diferente do que a gente vê na prática. Fomos aprendendo também bastante com isso. E também aprendemos que a gente não sabe tudo. Eu aprendi muito isso, né? Eu pensei que eu sabia muito sobre gestão de um produto. Por quê? Eu fazia gestão de produtos. Quando você vai para o mundo da startup, você fala assim, cara, na verdade eu não sei fazer gestão de produtos de verdade. O porquê? Porque você vai lá e dá a sua cara para o cliente e o cliente vai te falar o que ele precisa. E não é simplesmente a sua solução, né? A gente volta para a nossa questão anterior. E a gente começou a participar, começamos a ganhar alguns prêmios, né? Então ganhamos o prêmio do Arena Celta, lá em Florianópolis. Depois a gente veio para São Paulo e falou, tá bom, ali a gente fez isso, agora a gente tem que ter uma estratégia de onde a gente vai colocar nossos esforços. A gente começou a ir para dois lados diferentes, né? Nossa empresa ela atinge tanto as indústrias quanto os varejos. Então a gente falou, olha, temos dois caminhos aqui para ir e nós queremos os dois. Então o que a gente tem que fazer? Então a gente se uniu ali com o UpLab do Senai e também estamos participando do programa ACBoost da Associação Comercial de São Paulo. Então a gente decidiu ir para essas duas linhas e não buscar um investimento tão logo. Por quê? Porque a gente entende que o nosso valuation ele pode ser multiplicado várias vezes quando a gente já tiver uma quantidade de clientes interessantes e uma rede interessante. Então, no momento a gente é bootstrap, não deixo de falar nunca com os fundos. Então, nós estamos num momento aqui, final de ano, parece que eles estão fazendo o orçamento de quantos investimentos eles terão durante o ano, então a gente tem feito diversas agendas com eles, que é muito interessante, né? Eu não sabia e aprendi, eu não sabia que eu tinha que falar com fundo quando eu não preciso de dinheiro. Então, na minha cabeça é assim, olha, vou falar com fundo só quando eu precisar de dinheiro, então vou esperar, tenho dinheiro 3 meses só, começo a falar com fundo. O que acontece é que eles vão se aproveitar dessa sua situação, porque você está sufocado. Então, você aceita dar mais equity por menos dinheiro. Então, qual que é o momento exato para você falar com o fundo? Sempre. E isso dá um trabalho, e é um trabalho razoável. Manter aquele contato próximo, né? Nossa, dá um trabalho mesmo. E ele tem que entender qual é a sua evolução, né? Olha, qual a diferença do mês passado para este mês? E o que você pretende fazer no mês seguinte? Tudo bem, não precisa ser por mês, né? Você pode fazer por quarter, para não ficar tão batidinho assim. Mas aí você vai aprendendo. Poxa, eles não querem que você ligue para eles também toda vez. Então, você vai mandar lá o one-pager todo mês. Olha, essa foi a nossa evolução. Isso são coisas que você vai aprendendo, né, na sua trajetória de startup. Indo nos eventos, falando com investidores, e eles mesmos vão te indicando. Fora
mentorias também, que são sempre bem-vindas. Faço muitas delas e adoro muito escutar de fora, porque às vezes a gente está na nossa cabeça tão fechada que não consegue ver algo que está muito transparente à nossa frente. E nesses eventos que você comentou, eu soube que você esteve no CASE, que é a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo. Como é que você vê esses eventos? São eventos importantíssimos para que a gente, seja conhecido. Então, quando você cria uma empresa, bom, quem é a Stock Lá? Se alguém escutar o nome, vai falar, cara, é alguma empresinha ali, não faz a mínima ideia do que a gente faz, quem nós somos. Quando você já pega o nome, quem é Uber? Nossa, todo mundo sabe. E como que você faz para se tornar conhecido? Não é só o seu produto, você precisa estar em evidência. Então, eu participei sim da CASE, participei da Feira do Empreendedor, a gente expôs, inclusive, na Feira do Empreendedor e na Startup Summit, ali pelo Sebrae, e são locais onde você consegue expor suas ideias para pessoas que você nem fazia ideia, ou que possivelmente você não falaria com elas se lá você não estivesse. Então, você precisa estar em evidência para que as pessoas comecem a acostumar com o que você faz. Exatamente, não tem jeito. Quem não é visto não é lembrado, né? Basicamente isso. E para finalizar, como a Zona Leste poderia ser mais empreendedora? Seria uma resposta muito simples, né? Tendo mais empreendimentos, só que aí quando a gente vai puxando, né? Para ter mais empreendimentos, então eu preciso ter mais empreendedores. Para ter mais empreendedores, e se a gente for puxar esse fio, né? De causa e consequência, o inicial disso tudo é sempre educação. Né? Eu venho de um berço que, enfim, fui educado, muito bem educado, tive condições disso. Tudo bem, não foi em escola particular, essas coisas todas, mas, cara, tive minha educação. Só que nessa minha educação foi o quê? Fábio, você vai estudar para trabalhar para alguém. E, em linhas gerais, a gente ainda faz isso. Um pouco menos, mas ainda é o mesmo modelo. Por quê? E aí eu dou exemplo dos meus filhos. Os meus filhos estão fazendo engenharia de materiais e engenharia elétrica. Você pergunta para eles, na verdade, o empreendimento, né, nem passa na cabeça deles. Não, eu quero ser engenheiro disso aqui. Para que eles ainda não sabem. Então, o que acaba acontecendo? Você vem, né, nessa toada de educação para trabalhar em uma grande empresa e tudo mais. O porquê não criar essa grande empresa? E é a pergunta que eu faço, né, acho que para todos da Zona Leste. Será que a gente não tem potencial de criar um grande negócio? Qual a nossa diferença para um Faria Limer que tá Aquela lá? síndrome de vira-lata, né? A Zona Leste tem um potencial enorme. E quanto mais empreendimento aqui, melhor vai ser a Zona Leste, mais ela vai crescer, né? Exatamente. Então, a hora que a gente fala, né? Hoje a gente está aqui na USP Leste. Gente, o tanto de tecnologia que não tem aqui dentro é absurdo. O quanto de alunos não tem aqui que podem fazer a diferença na Zona Leste é absurdo. Só basta a gente querer, né, e a gente ter força de vontade para isso. Tudo bem que, né, tem uma diferença muito drástica entre Zona Leste e Faria Lima. Chama-se dinheiro. Né? Então, quando você quer fazer alguma coisa e você está na Faria Lima, possivelmente você já tem dinheiro para startar. E para a gente é um pouco diferente. Né? A Zona Leste não é conhecida por ter muitas posses, muito inverso a isso. Né? Pessoas têm uma visão, eu já escutei diversas vezes, Zona Lost, é muito longe. É mesmo? É longe do quê? E essa é a pergunta que eu sempre faço, né? Você acha que o quê? Eu vou para minha casa e eu tenho que abaixar para não pegar uma flecha em mim? Não é verdade, né? Existe muita tecnologia, existem muitos empreendimentos, existem empreendedores de sucesso e que venham muito mais. Eu costumo dizer, a gente fez um trabalho ali no Sebrae e perguntaram, né, Fábio, como que você enxerga a Zona Leste do futuro? E eu reduzi isso como se fosse uma matéria de jornal, né? Tipo, a Zona Leste vira a nova Faria Lima. Por que não? Sim. Então, dá para ser, só que a gente precisa de pessoas que empreendam, a gente precisa de pessoas que, de fato, façam a diferença.
e só depende da gente da Zona Leste. Eu sou um que vivi a vida inteira e possivelmente não sairei da Zona Leste, porque é um local que eu gosto e eu me dou muito bem. Não sairia daqui para ir para Avenida Paulista, por exemplo. Não acho interessante. A Zona Leste, ela precisa de empreendedores, né? Ela precisa de gente aqui, porque mais de 4 milhões de pessoas se locomovem até o centro da cidade para trabalhar, até as outras zonas. Então, precisa de empreendimento aqui. Tem um grande potencial. E fora que também precisa de mão de obra, né? Sim. Ora, se a gente está falando de tecnologia, o porquê que eu preciso ir até a Avenida Paulista para ter pessoas que trabalham na Avenida Paulista? Gente, vamos fazer Big Techs também na Zona Leste e vamos sair um pouquinho desse mundo que Zona Leste é só Tatuapé, também tem outra coisa que pra gente, nós da Zona Leste, né, tudo se resume em Tatuapé e Moca. É incrível. Gente, eu moro na Vila Formosa e é tão bom quanto, na minha visão. Por que não em São Mateus? Por que não existe uma Big Tech em São Mateus? E as pessoas não terem que se deslocar até a Avenida Paulista para isso? Eu acho que não tem um motivo específico, a não ser não ter mão de obra capacitada. Gente, nós estamos aqui perto do Hermelino Matarazzo. Por que não ter uma aqui? Olha, a USP está perto do Hermelino, pode ter pessoas que saiam daqui já especializadas e trabalhar numa empresa do lado da sua casa. Isso seria ótimo até para a mobilidade da nossa cidade, que é crítica, né? Ai, muito obrigada pela sua presença aqui, muito obrigada pelas coisas que você trouxe, muito obrigada por ter apresentado a Stock lá pra gente. E onde a gente pode te encontrar? Quais são as suas redes sociais? Legal, vocês podem... Principalmente minha rede social é LinkedIn, né? Então sou bastante ativo lá. Vocês podem ir no LinkedIn, Fábio Roseiro, vocês vão me achar. E eu deixo também o meu e-mail, né? Para caso vocês precisem falar algo específico, é fabio.roseiro@estoque.lá, e esse também é nosso site, estoque.lá, não tem BR, só estoque.lá, vocês vão para o site. Então tá certo, muito obrigada, gente, por terem ficado até aqui com a gente, até o próximo vídeo e tchau!